Superfaturamento do Mané Garrincha. Com base em um pedido da Nova Cap, a Justiça determinou que o consórcio formado pelas empresas envolvidas na obra deposite 10 milhões de reais para reparos e manutenção da arena. E o Tribunal de Contas retoma hoje à tarde o julgamento de um dos processos que apura as irregularidades. O Mané Garrincha ganhou o título de arena mais cara da Copa de 2014, um gigante que custou 2 bilhões de reais. O estádio de quase 2 milhões de reais segue na mira do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O julgamento sobre irregularidades na reforma do Mané Garrincha para a Copa de 2014 será retomado nesta terça-feira. O julgamento havia sido adiado depois que o advogado do consórcio resolveu deixar de representar a empresa, Andrade Gutierrez, e defender apenas a Via Engenharia. Enquanto não sai o resultado do TCDF, outro tribunal entra nessa história. O Tribunal de Justiça determinou que o consórcio deposite 10 milhões de reais em juízo em até 10 dias. O valor é para garantir a correção e o reparo de inúmeros problemas da construção do estádio. Ainda cabe recurso da decisão do juiz. Desde o início do período de reparos, o consórcio tem se recusado a efetuar o trabalho. Alega que os problemas não estão mais cobertos pela garantia contratual. O processo referente à primeira e segunda etapas da auditoria no Estádio Nacional Mané Garrincha tramita há cerca de 7 anos no TCDF. O prejuízo analisado é de mais de 67 milhões de reais. De acordo com investigações da Polícia Federal, os desvios e irregularidades teriam causado um sobrepreço de 900 milhões de reais nas obras do estádio. Por conta da fraude, a PF prendeu provisoriamente os ex-governadores Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, além do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Todos já foram soltos. A gente vê aí, Cláudio Humberto, um desperdício de dinheiro público enorme, né? E muito roubo, né? O Ministério Público e também auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal acreditam que roubaram demais no Mané Garrincha. O Mané Garrincha, que foi orçado em 600 milhões de reais, acabou custando 1,5 bilhão, e aí essa diferença de 900 milhões é que causou suspeitas nos investigadores, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público Federal. Os governadores envolvidos e até chegar a ser presos, eles alegam que a diferença decorre do preço do projeto de engenharia, que são os 600 milhões, com tudo o mais. Custaram 1,5 bilhão, segundo eles, além do projeto de engenharia propriamente dito, as cadeiras, o gramado, caríssimo, essa cobertura aí que custou 175 milhões de reais só ela, e iluminação e tantas outras coisas. Agora que o Tribunal de Contas do Distrito Federal voltou a julgar o caso, é uma excelente oportunidade de o próprio tribunal, os próprios conselheiros explicarem onde é que eles estavam enquanto todo esse suposto roubo era praticado. Um policial civil do Pará não gostou de ser fechado no trânsito e atirou 3 vezes contra o carro de um motorista na altura da 214 Norte. O caso foi por volta de 9 horas da noite. Os dois foram parar na 5ª delegacia. O agente alega ter disparado porque o outro motorista não respondeu à voz de prisão dada por ele. O dono do carro atingido se defendeu dizendo que pensou se tratar de um ladrão. Ambos foram autuados e liberados. Ninguém ficou ferido. Sob pressão da bancada evangélica, os distritais derrubaram nesta segunda-feira o decreto que regulamentava a lei anti-homofobia. O ato do executivo foi anunciado na sexta passada pelo próprio governador Rodrigo Hollenberg. A regulamentação previa sanções nas esferas pública e privada contra estabelecimentos acusados de discriminação por orientação sexual. O Buriti classificou como ilegal a interferência da Câmara Legislativa e garante que vai recorrer. Uma história para esquecer. Há 4 anos, esse jovem que prefere não mostrar o rosto sofreu um sequestro. Ele, que é homossexual, ficou na mira dos bandidos por 19 horas. Momentos de completa tensão. Durante todo o tempo, o rapaz ouviu ameaças, principalmente as que estão relacionadas à orientação sexual. Hoje ele ainda sente angústia ao contar o ocorrido, mas na última sexta-feira, com a regulamentação do decreto que pune a homofobia, ele acreditou que histórias de outros homossexuais poderiam ser diferentes. Foi uma alegria assim tão grande, porque eu pensei, agora a gente não vai ser mais injustiçado por a gente ser quem a gente é.
Mas a alegria durou pouco. Na verdade, apenas um fim de semana em que eles aproveitaram a parada do orgulho LGBT no último domingo para comemorar essa vitória. 15 mil pessoas estiveram na esplanada dos ministérios. Mas na segunda-feira, uma reviravolta. Em uma votação na Câmara Legislativa, 9 deputados derrubaram um decreto que aguardou mais de 17 anos para ser regulamentado. A justificativa da bancada evangélica para anular foi a proteção da família. O presidente de uma ONG LGBT disse que eles foram pegos de surpresa. Um balde de água fria num trabalho sério da militância e do próprio governo. É incrível que uma Câmara Legislativa trabalhe contra suas próprias leis, né? E trabalhe contra a sociedade no aspecto dos direitos humanos e direito civil. Diferente do governo do Distrito Federal. De acordo com a secretária Márcia Alencar, o Buriti já aguardava essa reação dos deputados distritais, já que na última quinta-feira o governador esteve reunido com os parlamentares. Mesmo assim, o governo vai recorrer à justiça na tentativa de validar o decreto. O decreto legislativo que foi apresentado hoje pela Câmara, aprovado, ele não tem força de lei em relação ao nosso decreto legislativo e certamente o governo não só vai recorrer, como mais uma vez vai demonstrar de que nós não também deixamos da regulamentação da lei de observar os aspectos de proteção à família. Basta ver o artigo 8º desse decreto que nós regulamentamos na sexta-feira. Se comparado ao mesmo período de 2016, de janeiro a maio deste ano, houve um aumento de 55% de casos de injúria contra a população LGBT. Para denúncias, ligue no Disque 100. Cláudio Humberto, é um retrocesso? É claro que sim, né? O que a gente vê é uma calamidade do ponto de vista de atraso aqui no Distrito Federal, em nome inclusive de religião e coisas do gênero, né? O Estado é laico e os deputados distritais, mesmo aqueles mais ligados a igrejas evangélicas, deveriam saber disso. O deputado não tem que se meter nesse assunto. Esse assunto é assunto de igreja. A gente até respeita o conceito que o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou seja quem for, faça desse ou daquele tema, inclusive com relação à homofobia. Mas isso não pode ser levado à sua prática parlamentar, é inaceitável. Tanto assim que o governador Rodrigo Hollenberg destituiu o líder do governo na Câmara Legislativa depois desse episódio. O deputado Rodrigo Dalmácio foi substituído pelo deputado Agaciel Maia, que agora é o novo líder do governo Hollenberg na Câmara Legislativa. Cerca de 1.200 procuradores do Ministério Público Federal vão escolher hoje os nomes que farão parte da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot sai em setembro e cabe ao presidente Michel Temer escolher o nome do próximo chefe do Ministério Público. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado. Renata. Então, Lana, a votação ocorre aí ao longo do dia, então à noite já teremos essa lista tríplice, contendo esses 3 nomes mais votados. São 8 candidatos, então os procuradores estão votando aí, e aí vai apresentar essa lista tríplice. Então a Associação Nacional dos Procuradores da República vai enviar, a ANPR vai enviar essa lista ao presidente Michel Temer. Desde o início do governo do presidente Lula, ele sempre escolhe, e aí virou uma tradição no governo dele, no governo da ex-presidente Dilma também, sempre se escolhe o primeiro nome dessa lista, por uma questão de valorizar mesmo os próprios procuradores, já que o Procurador-Geral da República, além de ter várias outras funções tão importantes, é o representante desses procuradores. Então, por uma questão de valorização da própria categoria, desde a era de Lula, que escolhe-se o primeiro nome da lista. Assim que assumiu o cargo, o mandato de presidente da República, em maio do ano passado, o presidente Michel Temer assumiu esse compromisso também, disse que queria manter essa tradição, queria escolher esse primeiro nome nesta lista tríplice. Só que no desenrolar aí das coisas, no andar dessa carruagem, a gente percebe aí essa posição tão importante do procurador, que cabe a ele apresentar denúncias contra ministros, contra, enfim, parlamentares, apresentou essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Então, não se sabe se o raciocínio do presidente Michel Temer continua o mesmo, se ele vai honrar e assumir, permanecer com esse compromisso. Ele deve receber essa lista e aí vamos ver o que ele vai fazer. Ele não tem essa obrigação, viu, Lana, de pegar o primeiro nome da lista e de muito menos escolher
qualquer nome que esteja nessa lista. Não há essa obrigação. Como a gente disse, é uma tradição para valorizar até os próprios procuradores. Mas ele pode escolher qualquer outro nome, qualquer outro procurador. E só para finalizar, amanhã está prevista a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da reforma trabalhista. O governo deve vencer, diferentemente do que aconteceu na Comissão de Assuntos Sociais, ele deve vencer ali. E aí, finalizada essa etapa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o texto já está pronto para ser levado a plenário, mas aí são outros 500. Claro que o governo vai ver a melhor hora de colocar isso em votação no plenário do Senado, assim como também a reforma da Previdência. O governo está esperando, o texto já está pronto para ser levado ao plenário da Câmara, mas o governo também está esperando o melhor momento de fazer isso. Esse certamente talvez não seja o melhor momento, né, Lana? Renata, o desgaste é grande. Obrigada pela participação. Cláudio Humberto, essa questão do Procurador-Geral da República, você acha que Temer pode antecipar a indicação do novo nome para desgastar Janot? O que você está achando? Acho que não, acho que isso independe. Pelo contrário, se o Palácio do Planalto antecipasse a escolha do novo Procurador-Geral da República para tentar dividir ali as atenções com o Rodrigo Janot, corre o risco de se dar muito mal com isso, porque o Janot, até o último dia do seu mandato, ele vai querer demonstrar que continua chefiando o Ministério Público da União. Olha, não apenas o que nós temos hoje é uma eleição que está sendo produzida ou promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Há outras entidades que reúnem procuradores, como por exemplo procuradores do Ministério Público do Trabalho, que também reivindicam a indicação do Procurador-Geral da República. O Palácio Planalto já sinalizou que o presidente vai levar em conta essas outras indicações para a escolha do substituto de Rodrigo Janot. O que é improvável é que Michel Temer nomeie Nicolau Dino, ele que deverá fazer parte da lista, até porque tem o prestígio do apoio hoje, na eleição de hoje, nessa escolha de hoje, do próprio Rodrigo Janot para substituí-lo. Ele, Nicolau Dino, que é o atual vice-procurador-geral da República Eleitoral, é irmão também de Flávio Dino, governador do Maranhão, que é filiado ao PCdoB e muito ligado ao PT e aos governos Lula, foi muito ligado aos governos Lula e Dilma. A seguir, a STJ suspende processos que questionam a obrigatoriedade do uso de simuladores nas autoescolas. O Band Cidade volta já.